Bom dia, pessoal. Hoje é dia 6 de dezembro de 2024. Eu estou na turma do terceiro B e a finalidade deste vídeo é fazer uma breve revisão, uma retomada dos pontos a serem estudados para a nossa terceira VA, a qual ocorrerá no dia 10 de dezembro de 2024. Então, eu gostaria que vocês estudassem, prestem bastante atenção nesse vídeo e sigam o vídeo para o estudo. Extinção da punibilidade do artigo 107 do Código Penal. Todas as causas de extinção da punibilidade. Conceito de extinção da punibilidade, ou seja, considera-se extinção da punibilidade via de regra a perda da pretensão estatal em razão das hipóteses que ocorrem no artigo 107 do Código Penal. São várias as hipóteses e, uma vez consumada a extinção da punibilidade, concretizada qualquer uma das hipóteses, o Estado perde por completo a pretensão punitiva e o processo é enviado ao arquivo, nada mais restando. Então, estudem extinção da punibilidade. Também estudem ação penal, artigo 100 e seguintes do Código Penal. Via de regra, a ação penal será pública, salvo quando a lei a declara privativa do ofendido. Pública é exercida através de denúncia do Ministério Público, e a denúncia do Ministério Público tem que deve obrigatoriamente conter os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. A denúncia é obrigatória, o Ministério Público não pode desistir da denúncia desde que ele tenha elementos suficientes para acusação. E a queixa-crime não é obrigatória, ela se fundamenta no princípio da disponibilidade. Tanto é verdade que somente e tão unicamente para as ações penais privadas existe o instituto da renúncia e do perdão, o que não acontece nas ações penais públicas. Então, a ação penal pública é regida pelo princípio da obrigatoriedade e a ação penal privada não, ela é regida pelo princípio da disponibilidade. A ação penal pública é exercida pelo Ministério Público e a ação penal privada pelo ofendido ou seu representante legal através de advogado. Pessoal, prescrição foi um ponto que nós estudamos à parte, está dentro de extinção da punibilidade, mas em razão da prescrição ser um tema muito extenso, nós estudamos prescrição à parte. Quais as modalidades de prescrição? PPP e PPE. A PPP é prescrição da pretensão punitiva e ocorre antes da sentença penal transitada em julgado. E a PPE é a prescrição da pretensão executória e ocorre após a sentença penal transitada em julgado. Se a multa for a única aplicada, ela prescreve em 2 anos, caso a multa seja a única aplicada. Se ela não for a única aplicada, ela prescreve junto com o crime principal, junto com a pena principal. Isso é redação do Código Penal, foi estudado em sala de aula. E os prazos da prescrição? Todos estão no artigo 109 do Código Penal. Regra geral, apenas para você ter uma noção de prazo prescricional, muitas vezes você não lembra o artigo, mas crimes mais graves, com penas mais severas, prescrevem em maior tempo. Crimes com penas mais suaves prescrevem em menor tempo. E os prazos específicos estão nos incisos delimitados no artigo 109 do Código Penal. Então, o artigo 109 deve ser estudado com atenção. Também estudem, gente, causas impeditivas e interruptivas da prescrição. As impeditivas estão no artigo 116 e as interruptivas estão no artigo 117. Gente, prescrição é causa de extinção da punibilidade, vocês sabem disso. Prestem bastante atenção que essa questão vai ser abordada na prova. Prescrição é causa de extinção da punibilidade. E vocês se lembram lá na teoria geral do crime, a inexigibilidade de conduta diversa, que já foi explicada inclusive por mim em sala de aula? A inexigibilidade de conduta diversa é causa de exclusão de culpabilidade, é outro elemento. Então, prestem atenção nesse vídeo, porque vai cair uma questão envolvendo este assunto. Pessoal, atenção. Outra questão também que eu me dei o direito de colocar, porque vocês sabem, mas eu estou falando que vai cair essa questão. Se uma lei nova posterior venha a apagar completamente a figura criminosa do ordenamento jurídico, revogando completamente o crime, a este fenômeno se dá um nome técnico, se dá uma nomenclatura técnica. Qual é essa nomenclatura? Vocês se lembram, quem está aqui em sala? Vocês se lembram dessa nomenclatura? Lembram?
Tenho certeza que vocês se lembram. Eu vou falar a primeira palavra, vocês falam a última. Abolitio, aí, tá vendo que eu estou falando que vocês se lembram? Abolitio criminis. E qual a consequência da abolitio criminis para o direito penal, gente? Claro, ela é uma causa de extinção da punibilidade, que está lá em uma das hipóteses do artigo 107 do Código Penal. Uma vez consumada a abolitio criminis, todos os efeitos penais do crime são totalmente abolidos, esquecidos. A abolição é o mesmo que esquecimento. São esquecidos e não mais são punidos. Os efeitos civis da conduta também, não, efeito civil é outra coisa, mas a abolitio criminis faz com que o crime seja totalmente esquecido. Extingue-se a punibilidade, a morte do agente, anistia, graça ou indulto, renúncia de queixa, perdão aceito pela prescrição. Gente, presta atenção. Vejam bem um exemplo que aconteceu recentemente na nossa República em razão de uma movimentação do Congresso Nacional. Recentemente, o Congresso Nacional transformou a pena para o crime de feminicídio, que era de 12 a 30 anos, majorando-a para 20 a 30. O que aconteceu? Novatio legis impejus, lei nova para pior. A novatio legis impejus, quando caracterizada, ela tem qual consequência? Qual a consequência da lei nova que torna, por exemplo, uma punição mais grave, como aconteceu, você que está aí assistindo em casa, como aconteceu no caso do feminicídio, artigo 121A do Código Penal. Consequência, por ser mais grave, somente se aplica da época da sua edição para frente, adiante. A novatio legis impejus não tem efeitos retroativos e também não extingue a punibilidade, porque ela está criando, aumentando uma pena para um crime que já existe, tá? O que extingue a punibilidade é a abolitio criminis. Não confundam os dois conceitos. Pessoal, o Ministério Público é obrigado a oferecer ação penal desde que ele tenha elementos de autoria e materialidade relativos ao crime? Sim, a ação penal é obrigatória. E uma vez oferecida a ação penal, o Ministério Público pode desistir da ação penal? Eu quero desistir, simplesmente não quero prosseguir mais, estou aqui fazendo a petição de desistência. Não, não e não. A ação penal pública é regida pelo princípio da obrigatoriedade e indisponibilidade. Mas se o juiz resolver absolver o condenado, aí é uma questão judicial, mas o Ministério Público não pode desistir da ação penal. E o querelante na ação penal privada pode desistir? Pode, ele pode oferecer perdão, entenderam? Ele pode oferecer perdão, o Ministério Público não. Agora, não confundam o perdão do querelante, que é uma causa de extinção da punibilidade, com o perdão judicial do artigo 120, súmula 18 do STJ. O perdão judicial, diferentemente do perdão de querelante, o perdão judicial é uma medida extrema que extingue a punibilidade só para crimes culposos, em casos em que as consequências do crime são tão graves que a pena criminal se torna absolutamente desnecessária, conforme a análise do juiz no caso concreto. Então lembrem-se do artigo 120. Adriane, o exemplo do perdão judicial: o pai ou a mãe que acidentalmente, por uma tragédia, mata o filho e que, se pudesse ter o filho de volta, ficaria o resto da vida na cadeia. Uma pena criminal nesse sentido não tem fundamento nenhum. Aí, por ser um crime culposo, em razão da dor natural do autor do crime, o juiz concede o perdão judicial, extinguindo-se a punibilidade, e a súmula 18 do STJ diz que o perdão judicial não gera sequer efeitos de reincidência. Então, muito importante essa diferenciação entre perdão do ofendido e perdão judicial, porque vai cair e vocês têm que entender. Gente, no artigo 107, existem causas de extinção da punibilidade, muita atenção com relação a isso que eu estou falando, que estão em vigor. Outras foram revogadas por estarem totalmente fora do nosso contexto, não mais se aplicam, são de uma sociedade atrasada, machista e que não tinham fundamento. Uma delas é o casamento da vítima em crimes contra a dignidade sexual. Já existiu, presta atenção, você que está em casa, já existiu até 2005 e em 2005 foi revogado. Foram duas alterações importantes que aconteceram em 2005. Os crimes contra a dignidade sexual, estupro, por exemplo, que era de ação penal privada, passou a ser de ação penal pública, em razão da gravidade do crime,
E antigamente, até 2005, se a vítima de um estupro se casasse, extinguia a punibilidade do agressor. Veja que absurdo. Hoje não. Em 2005 isso foi revogado, então vai cair uma questão perguntando sobre isso. Foi a Lei 11.106 de 2005 que modificou o artigo 107 do Código Penal, e hoje o casamento da vítima, seja com terceiro ou com qualquer pessoa, não extingue a punibilidade do agressor e ele vai ser punido do mesmo jeito. Concurso de crimes, lembram-se dos concursos de crimes? Concurso material, concurso formal e crime continuado? Vai cair concurso de crimes. Eu gostaria que vocês estudassem novamente todas as hipóteses de concurso de crimes. Retroatividade da lei nova, que deixa de considerar um fato como criminoso, também gostaria que vocês estudassem. Gente, prescrição é uma questão importante. Todos os crimes estão sujeitos à prescrição, sejam eles de ação penal pública ou ação penal privada. A Constituição Federal diz que só tem 2 tipos de crimes que não prescrevem. Está na Constituição, a gente leu em sala. Os únicos crimes pela Constituição que não prescrevem são o racismo, e dentro do racismo a injúria racial também não prescreve. Está no artigo 5º, inciso 42 da Constituição, e depois no inciso 44 do artigo 5º, ação de grupos civis ou militares armados contra o Estado Democrático de Direito, também nunca prescreve. De outra forma, todos os outros crimes que não sejam esses, e vocês vão assistir esse vídeo em casa novamente, porque o vídeo está fazendo uma síntese de todo o conteúdo da prova, todos os outros crimes estão sujeitos à prescrição, sejam eles de ação penal pública ou sejam eles de ação penal privada, não importa, todos os crimes estão sujeitos à manifestação da prescrição. Em crimes de ação penal pública, mesmo que a vítima não queira, o processo prossegue, né? Isso aqui eu já falei para vocês, vai cair mais de uma questão dessa, inclusive em crimes contra a dignidade sexual, viu, gente? Muitas vezes está ali a prova da autoria, materialidade, nexo de causalidade, o réu confessou, mas a vítima chega durante a ação penal e fala: não, eu quero perdoar o acusado, eu ainda o amo, eu não gostaria que ele fosse preso. Isso impede o prosseguimento da ação penal? De jeito nenhum, porque são crimes graves, crimes que se processam mediante ação penal pública, crimes onde a regra é a obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal pública, onde o artigo 129, inciso 1 da Constituição, diz que compete ao Ministério Público propor a ação penal pública e prosseguir também na ação penal pública em todos os seus termos, porque a ação penal pública é um instrumento de defesa da sociedade contra a prática de crimes. Gente, jurisdição civil e jurisdição penal são totalmente diferentes, vocês sabem, né? Então, por exemplo, uma prescrição não impede a ação indenizatória. Tem muitos casos aí que o crime prescreve, mas o indivíduo continua sendo obrigado a indenizar. São esferas diferentes. Mas vamos supor que tem uma ação de indenização e uma ação penal por um crime de homicídio, e ação de indenização. E na ação penal, o juiz penal mais acelerado, o processo tramitou mais rapidamente, a sentença criminal reconhece que não existiu o fato, pois a vítima não morreu e sequer foi exposta a risco, a acusação era falsa e não existiu o fato. O indivíduo vai ser obrigado a indenizar o cível? Não, tranca a indenização no cível, porque a discussão na esfera civil e penal são diferentes, mas sobre o mesmo fato. E se o juiz do crime comprova através do contraditório que o fato nunca existiu, não há crime, mas também não há dever de indenizar, só nesse caso, certo? Crime continuado, concurso formal e concurso material, já falei para vocês lerem, porque vai cair mais de uma questão, inclusive, acerca de concurso de crimes, né? Tem progressão de crimes, progressão de livramento condicional em crime hediondo. Tem, gente, hoje? Tem? Não tem direito, tá? Pela reforma do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, crime hediondo não tem livramento condicional. Vai cair 2 questões dessa, tá? Retratação, renúncia e perdão nas ações penais privadas também vai cair. E aí eu já fiz aqui o nosso vídeo de revisão para a terceira VA. Para quem está em sala e para quem está em casa, assistam esse vídeo mais de uma vez, tá? Porque todo o conteúdo da prova que vocês devem estudar, eu não falei as questões, eu falei o conteúdo que deve ser estudado para facilitar para todos.
está nesse vídeo e eu já vou fazer o upload no YouTube, beleza?